O sexo, os vícios, a doença e a violência, porque o sexo gera saúde, equilíbrio e paz. Então nós penetração anal é sexo. Não, aí tá, no começo, um homem fez a sodomia da mulher, que no Brasil se chama de sexo anal. Na verdade não existe sexo anal, porque o ânus de mulher ou de homem não é um órgão sexual. Então ao homem sodomizar a mulher, na hora que ele fez isso, a literatura teológica religiosa chama de Caim, demônio, Satanás, Lucifer. O que é isso na prática? Doença, vício e violência. Então, qual é a atitude humana que um homem pode fazer numa mulher que gera doença, vício, violência e aberrações? É a sodomia. Porque a sodomia ela provoca a doença física, que aí é a doença da questão da luz. É uma direção que não é natural, é antinatural. Então, tira a pessoa da luz para as trevas. E é a direção contrária. A doença química é um movimento contrário, altera a energia do corpo. Então a doença química é alteração de pressão, pressão alta, pressão baixa. Né? É um movimento inverso, porque o natural você come, bebe, digere e defeca. A sodomia é o inverso, ela faz de baixo para cima. Então ela provoca problema no intestino, são as doenças fisiológicas. E biológica, se houver uma fissura e sai sangue, você pode misturar fezes com sangue. Como no dia a dia as pessoas se alimentam de comida diferente, pode comer mamão, abacate, feijão, carne, de um dia para o outro, você pode jogar esses elementos contaminantes no sangue. Aí gera toda a doença biológica. Então a sodomia, ela é a raiz das doenças física, química, fisiológica e biológica, que existe no mundo inteiro. Não é só no Brasil que se faz sodomia, não. Mas o Brasil tem uma diferença do resto do mundo. É o único país do mundo em que chama sodomia de sexo anal é aqui. É o único país do mundo em que, por exemplo, eu estava agora recente, eu falei para o senhor, eu estava em Curitiba, onde eu vi uma ginecologista que estava na televisão vendendo um curso para senhoras, sex shop, que ela chamava, de R$350, dizendo o seguinte: você tem medo de fazer sexo anal com seu marido? Tire isso da cabeça. Faça, e faça no mínimo 2 vezes por semana. Basta passar um cremezinho. Aí embaixo aparecia que ela tinha doutorado em Londres e mestrado em outro país. Quer dizer, eu não sei como é que essa mulher, se dizendo falar de ciência, vai para a televisão com o título de ginecologista falar esse tipo de coisa. Dali eu saí, lá em Curitiba, fui um determinado local que tinha uma ginecologista. E eu falei para ela, eu vi uma colega sua na televisão falar, sugerir que as pessoas fizessem sodomia, ela chamando de sexo anal, 2 vezes por semana. Ela disse: eu não acredito no senhor. Diga: eu concordo com a senhora. Se a senhora me dissesse isso, eu também não acreditaria. Mas eu estou dizendo porque eu vi e ouvi. Eu vi a televisão, a pessoa falou isso lá. Então o Brasil, ele está hoje no que eu chamo de pandemia de sodomia. Ou seja, isso ocupou todos os espaços da mídia e existe uma falsa indução levando as pessoas a acreditar que a sodomia é sexo, e não é. A sodomia é um vício pior do que nicotina e álcool. Por quê? Porque a pessoa que usa álcool, ela tem lá os transtornos que a gente conhece. A pessoa que usa nicotina, fuma cigarro, depende da nicotina, e veja o constrangimento que se provoca aos viciados da nicotina. A pessoa bota aquela fotografia na carteira de cigarro, a pessoa morrendo e coloca uma coisa demoníaca. E é mesmo, a nicotina, só que a sodomia é muito pior do que a nicotina. Então veja, o que eu defendo aqui é o seguinte: vamos falar de ciência agora, coisa séria, educação global, vida humana. A pessoa que fuma cigarro, ela é viciada em nicotina. A pessoa que bebe cachaça todo dia, ela é viciada no álcool. Uma pessoa que faz penetração anal é viciada na sodomia. No Brasil chamam de sexo anal. Olha o erro bem aí. O erro está na educação. E aí estão tirando dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos netos, o direito de fazer uma escolha entre fazer sexo ou fazer o vício sodomia. Porque estão chamando o vício sodomia de sexo anal. Isso pode ser chamado de pecado? A religião chamaria de pecado, mas eu não uso essa terminologia. Eu chamo, como eu acabei de falar aqui, é a raiz do que eu separo o bem do mal. É a raiz do mal. E aí se vem a pergunta: e o que é bem e mal? O bem é a vida, o mal é contra. Está aí aparecendo na televisão de novo: doença, violência, aberrações, os vícios. A raiz é sodomia, felação e cunnilingue. E o que são aberrações? Aberrações está escrito ali: zoofilia, penetrar em animais; pedofilia, abuso de criança; necrofilia, abusar em quem está morto. E isso é uma violência sadomasoquista, martírio e sadismo.
e também o masoquismo. O senhor pode pegar na televisão uma sociedade nossa completamente doente por esse sadismo e masoquismo. Você pode ver as notícias, é sempre falando da dor, as músicas falando de sofrimento, as novelas, tudo isso são autores que estão pregando o sadomasoquismo, o sadismo, o martírio. Qual é a raiz de tudo isso? Volta a sodomia de novo.